Eu nasci aqui, né, no Juazeiro do Norte, né, na Avenida Doutor Floro, a antiga Rua Nova, em 1964, e trazendo aqui para dentro da Lira, né, como você me falou, como começou a história da Lira, né, com a pergunta que você fez. Na verdade, a Lira nordestina, ela no início mesmo era a tipografia São Francisco. Isso iniciou através do José Bernardo da Silva, que era um alagoano, vendedor ambulante, né, que vinha nas rumarias de Nossa Senhora das Dores, vendeu seus produtos, né, ou disse que era um miçangueiro, né, um vendedor ambulante, e com tantos rumeiros que vêm até os dias de hoje, né. Então ele vinha nessas idas e vindas aos conselhos do Padre Cício. Ele veio morar na cidade, né, morar em Juazeiro em 1926, e nos anos 30, né, muitas vezes as pessoas dizem que foi em 36, né, então é uma data que a gente tem. Nos anos 30 e 36 ele montou uma tipografia, chamava Folheteria Silva Diniz, né, nessa época. Depois já com o nome Tipografia São Francisco, que era a mesma empresa, só que mudou de nome. E isso no início era uma pequena tipografia, uma máquina que era feita a pedal, né? Os cordéis eles iam pedalando, ia fazendo os cordéis. A máquina ela era ilimitada, só pegava uma folhinha, como hoje a gente chama papel A4, né? Mas na época a gente chamava papel ofício 9, ofício 8, né? Então essa máquina era ilimitada. Então ele começou fazendo cordel, fazendo as orações, que até um tempo atrás a gente ainda fazia essas orações. E naquele tempo o cordel é como se fosse, ele era usado tanto como se fosse um jornal, né? Às vezes o homem do campo sabia das notícias das grandes cidades 15 dias, 10 dias depois, quando o vendedor de cordel levava o cordel para a feira daquelas pequenas cidades e o pessoal do homem do campo comprava aquelas histórias, né? Então às vezes ele ia saber que morreu uma pessoa importante em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras cidades, através da literatura de cordel. E a outra função é como se fosse as novelas e os filmes de ação, né? Porque a gente tem romance da literatura de cordel, que são 4 volumes. Ele contou uma história, é um livro, né, reduzido em 4 folhetos de 40 páginas, né? Então, para ter uma ideia como era importante o movimento do cordel, né? Ele não era só um livro, né? Ele tinha várias funções. Essa função de ser usado como os filmes, eles tinham os romances, né? Os folhetos, e tinha no geral que se chamava verso. A gente não conhecia, quando eu iniciei na tipografia, a gente não sabia o que era cordel. Era um nome que a pessoa falava, mas a gente não, porque a gente, desde o início, a gente via o folheto e o romance. O romance porque era histórias que tinha acima de 16 páginas, né? E os folhetos que tinha de 16 páginas para baixo, de 16, 8 páginas, 4 páginas, então era tudo folhetos. Então o José Bernardo começou desse movimento. Esses cordéis que falava de romance, às vezes tinha uma pessoa que sabia ler na casa todinha, né? Então levava aquele cordel, aquela pessoa lia, às vezes lia um volume, não dava tempo, às vezes até a luz da lamparina. Eu digo isso porque eu morei um tempo no Iguatu e eu vinha para cá e levava folheto e cordéis para as pessoas lerem, né? Nesse tempo eu não sabia ler também. Então eu antes de saber ler, eu já trabalhava na tipografia com cordel, né? Imprimindo cordel. Então tudo que eu aprendi foi com a literatura de cordel. E a gente levava e eu presenciei várias vezes essa cena do cara ler o cordel à luz da lamparina. Às vezes deixava lia um trecho, aí deixava um pouco para a gente não
ficava doido para saber o restante da história, né? Um filme, né? Uma novela, quando o cara tá terminando só naquela cena dramática que no outro o cara fica louco. O que foi que aconteceu e tal? Então ela tinha várias funções, né? O cordel. Ele não era só para estudantes, não era só para pesquisadores, ele tinha várias funções. E com isso, com a chegada eu não digo nem tanto do rádio, né, mas da televisão, forte mesmo, o cordel começou a cair. Então, em 72, né, o cordel já perdeu, eu digo cordel, mas eu gosto de falar mais de romance e folhetos, né, os romances e os folhetos começaram a não ter mais tanta atração, e nos anos 70 já começou a cair as vendas, né? E em 72 o José Bernardo faleceu, né? Aí perdeu um dos maiores produtores e um dos maiores incentivadores do cordel, né? Porque desde 36 até 72 o cordel ainda estava no auge, né? E de 72, eu esqueci um pouco de falar uma coisa muito importante, né? Eu vou voltar um pouco. Nos anos 50, o José Bernardo, de tanta procura da literatura do cordel, ele tinha que comprar máquinas e mais títulos de cordel, mais textos, né? Então ele recorreu a João Martins de Ataíde, que era um dos maiores editores que existia na época no Nordeste, né? E comprou os direitos autorais e as marcas que pertenceu a João Martins de Ataíde. Então todo esse equipamento e essa produção que era feita em Recife veio para cá, para o Juazeiro, para a tipografia do José Bernardo. Então aqui ficou sendo o maior centro da literatura de cordel do Nordeste, né? Porque lá em São Paulo tinha Luzeiro, que já fazia um cordel mais sofisticado, né? Já com a cor e tal, já mudando um pouco eu digo assim, do cordel tradicional, artesanal, né? Perdendo um pouco desse cordel tão importante artesanal, né? Aquele que é letrinha por letrinha, feita no cata-cata, totalmente diferente, né? Lá já era feita com offset, já uma coisa mais sofisticada, né? E o José Bernardo ainda se mantia assim. Então a tipografia que veio para cá, ela ganhou um corpo muito grande no país, né? E ele tinha eu considero até hoje, ele foi o maior empreendedor da literatura de cordel que já existiu, porque ele distribuía em massa o cordel no país. Ele tinha pessoas vendendo cordel lá em Manaus, né? O cara atravessava o rio, chegava em Belém do Pará, atravessava o rio para ir vender cordel lá em Manaus. Então o cara tinha cordel vendendo, um cara vendendo cordel lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife. Em todo canto ele tinha gente vendendo cordel, chamava agentes. Nessas edições antigas da tipografia São Francisco, atrás tem o nome, agentes. Então tinha essas pessoas que chegavam às cartas. Zé Bernardo, mande tantos romances do Pavão Misterioso, João Grilo, Donzela Teodoro, e ele mandava, né, tudo por correio, fazia os pacotes e mandava. Então era dessa forma que ele distribuía o cordel no país todo. E a gente, quando eu entrei, eu já não acompanhei isso aí, né? Eu já entrei em 79, trazido por meu avô, né? A tipografia em 72, o José Bernardo faleceu. Meu avô era afilhado do José Bernardo, né? E tinha muito dessa coisa do avô trazer os afilhados, né? Porque tinha essa coisa do compromisso, né? De um segundo pai, essas coisas todas. E meu avô veio trabalhar ainda garoto aqui também, na tipografia. E foi ficando. E quando a gente estava, um tempo, minha mãe se separou do meu pai e a gente ficou morando com ele, né? Tanto eu como meus irmãos. Então ele trazia a gente para a tipografia. Vou levar esses meninos para lá para eles aprender a profissão, né? E com isso a gente foi ficando, foi barrendo. Eu passei um tempo, depois eu sou muito ativo, né? Eu fui morar no Iguatu com meu pai, passei
5 anos lá, né? Depois voltei, trabalhei na agricultura, na roça limpando mata, aquelas coisas todas de agricultor, né? É tanto que as minhas gravuras iniciantes, eu transmiti tudo o que eu passei dentro do campo, né? O sol quente, aquela coisa toda. Então, ela foi tudo transmitido nas primeiras obras. E com isso a gente acompanhou o novo segmento da tipografia, né? A morte do José Bernardo em 72, aí assumiu as filhas do José Bernardo, né? A mãe do Estênio Diniz, que é um grande artista, um grande gravador, né? Ela assumiu a gráfica, né? Aí foi aí onde a gente já veio, né, para cá, já essa nova geração, tanto eu como meus irmãos. E a gente veio não era nem trabalhar, né? Veio drobar os cordéis, aprendeu e aos pouquinhos a gente foi ficando. Com isso, a tipografia, ela assumiu em 72, assumiu toda a tipografia em 72, segurou 10 anos, né? E em 82 vendeu para o governo do estado. Na época era o governador Virgílio Tavra, né? E a partir daí, a gráfica passou, eu digo assim, foi bom no início, né? Porque a gente tinha a ideia que ia dar uma alavancada na literatura de cordel, né? Mas ela perdeu, eu acho que a essência principal não é nem de empresa, é de agregação com os poetas, aquela forma como José Bernardo e a Dona Maria de Jesus tratavam com os poetas, e perdeu, eu acho que o ofício principal, né, que era o comércio do cordel. Ela a Lira ganhou mais em pesquisa, ganhou mais em estudos, mas perdeu a essência principal, que era uma empresa de cordel, né? Então, até para se fazer um cordel na Lira, por exemplo, uma grande encomenda de uma empresa particular, não tem como fazer até os dias de hoje. O porquê? Porque é uma empresa pública, não tem como fornecer uma nota fiscal, né? Então ela perdeu eu digo assim, essa essência, né, da origem da Lira, né, da origem da tipografia. Então a Lira ficou, a partir de 82, ela passou para o governo do estado, e o governo do estado fez uma doação para a ABC. A ABC era uma instituição que funcionava em Juazeiro, era a Academia Brasileira de Cordel, que tem a Academia Brasileira de Cordel lá no Rio de Janeiro, com o seu Gonçalo Ferreira, e tem a Academia Brasileira de Cordel lá em Fortaleza, que era uma coisa menor, eu não entendo até hoje porque tem esses dois nomes, né? Mas foi doada para essa Academia Brasileira do Cordel, lá em Fortaleza. O que é que acontece? Lá, às vezes, o presidente da academia passava um ano sem andar aqui na Lira. Então a gente não tinha, que a gente ainda tinha aquela essência do movimento do cordel, das orações, de não sei o que, era todo mundo atrás de comprar cordel, todo mundo atrás de comprar as orações, que aqui era o maior distribuidor, né? Era todas essas banquinhas que vendem esses santinhos, essas orações, era tudo comprado aqui na tipografia, né? E levado para ser distribuído por rumeiro, né? Então essa gráfica ela teve várias funções muito importantes na cidade, né? Tanto até mesmo na educação, até as tabuadas, as cartilhas de ABC, aquelas antigas, era feita aqui. Então era muito ativa, né, a tipografia. Então a gente passava um ano sem ter esse contato com o presidente da academia. Nisso eu já estava mais garoto mesmo, já estava entendendo das coisas, e começava a questionar, pô, isso daqui não movimenta e fica só nessa, né? Pegando uma encomendinha ali, uns bloquinhos, umas coisas, e não tem nenhuma ação e tal. E isso, quando foi em 88, aí o governo passou para a Universidade Regional do Cariri, para a URCA. Isso a doutora Violeta Reis, né?
era secretária da Cultura do Estado também, fez essa ponte, né? Conhecia bem o movimento do cordel e tal, e a partir daí passou para a Universidade Regional do Cariri. No início foi muito bom, né? Não é que hoje seja ruim, né? Mas foi muito bom, porque a gente conseguiu reativar algumas máquinas que estavam sucateado e tudo, e foi comprado novos tipos, foi contratado as pessoas, né? Inclusive eu fui um deles para ficar trabalhando na gráfica, né? Porque como a gente até hoje a gente não pode ser contratado, porque a gente não pode participar de um concurso, ou pode participar de um concurso, mas é muito difícil a gente conseguir. Então a gráfica perdeu esse comércio, né? Então, para a gente ficou difícil, né? No início foi muito bom, porque aí contrataram e tudo, e as prefeituras pagavam e aquele negócio. Eu sei que a gente passou 8 anos com esse negócio funcionando tudo bem. Aí quando muda o reitor, aí o outro já não tinha, eu não digo nem interesse, ele já não tinha tanto amor, né? Nem amor, sei lá, não tinha tanto envolvimento com aquilo, né? Já era de outra área, né? De direito, não sei o quê. Então ele não tinha a essência daquilo, né? De arte, de ter a sensibilidade, de ver aquilo. Então ele já ia investir em outra coisa. Aí pronto, aí a gente passa 4 anos nessa, né? Aí entrou outro reitor, aí disse, caramba, agora esse daqui entrou o reitor que gosta de fazer e tal. A gente teve não é que os outros sejam ruins, mas a gente teve um professor que ele teve muitas boas ações aqui, que é o professor José Carlos dos Santos, que era o pró-reitor de extensão. Eu não falo nem do reitor, eu falo dele porque ele conhecia isso aqui, conhecia a história e era muito envolvido com isso aqui. Então ele conseguiu, foi na época também que a gente teve a felicidade de ter um presidente que valorizava a cultura, né? E ter um ministro que era o Gilberto Gil também, que amava a cultura, né? Dentro da cultura. Então isso aqui se tornou um ponto de cultura, né? Então foi um momento muito bom que a gente desenvolveu várias ações. Infelizmente a gente também não fez mais, porque os projetos era tudo feito nos gabinetes, não vinha perguntar para a gente o que era importante para botar para funcionar a Lira, né? Porque eu não tenho nenhuma formação universitária, mas eu sei. Se você me perguntar o que é necessário para funcionar a Lira Nordestina, eu sei o que é. Mas não vieram me perguntar. Então fizeram um projeto que muitas vezes tinha uma parede que o cara ia gastar, parece que era 30 mil reais para fazer uma parede, derrubar uma parede. Você colocar um piso industrial em cima de uma cerâmica linda, sem nenhuma necessidade, né? E tinha que colocar, porque botaram no projeto que tinha que fazer aquilo. E ao mesmo tempo você não tem R$1, porque você não concluir o projeto, porque o cara não prestou conta de uma parcela e a outra não veio, que era a parcela mais importante, que era a parcela onde a gente ia comprar as máquinas, ia comprar os tipos, as máquinas e fazer as oficinas para trazer a comunidade para dentro da Lira, né? Então, isso, o ponto de cultura, não funcionou por causa disso. Não é que seja culpa do governo, de não sei o quê, não. É porque a gerência do ponto de cultura não teve a capacidade de desenvolver o projeto, de prestar conta, de fazer as coisas direitinho. E isso é... Para eles tudo bem, porque o cara está lá nos gabinetes dele, está lá dando as aulas dele, não está nem aí para... Eles foram, passaram, mas o problema ficou para a gente, né? Até uma máquina que tem hoje aí, foi difícil a gente botar na cabeça do cara que era importante essa máquina, senão não tinha nem isso, nada do ponto de cultura aqui hoje, né? Então é muito difícil, né, para você conseguir desenvolver um trabalho em cima disso aqui, porque
Teve época do cara achar que não, você não pode vender nada aqui dentro da Lira. Não pode ter nenhum comércio aqui. Aí eu digo, e agora? Eu vou fechar isso aqui, porque se eu não posso vender nada, eu vivo do meu trabalho, a universidade não dá nenhuma condição para que eu mantenha isso aqui aberto, então eu vou fechar e vou para casa, vou fazer outra coisa, né? Mas isso eu aprendi que a gente tem que ter muita força de vontade e insistir e dizer, rapaz, não é assim não. Você chegou ao ponto do cara ameaçar o cara do Sebrae, coordenador do artesanato do Sebrae, que ele estava dando apoio para a gente levar a Lira adiante. Né? Então, o senhor não pode, o senhor pode ser processado porque o senhor está usando a Lira nordestina nas feiras e nos eventos. Né? E isso me doía porque a gente... Isso daqui, chegou a época do reitor passar 4 anos sem pisar aqui, a gente não sabia nem onde era que o reitor estava, né? Nem pro reitor, nem nada. E isso daqui eu mantia exatamente nessas feiras e nesses eventos. Muitas vezes a gente foi para bienais de livros e falar da Lira, que a gente recebeu um ministro da Embaixada do Japão. E o cara maravilhado com o cordel. Um dia eu falei da história da Lira, aquela coisa, fiz aquela fantasia, né, bonita, porque na verdade é isso que eu sinto da Lira, né? Não é essas máquinas ultrapassadas, não, é uma coisa viva, né? Porque é isso que eu sinto, né? É na alma do poeta, na alma dos poetas que viveram isso aqui, que vivem até hoje, né? Eu sinto isso, né? Então, eu falei dessa beleza e tal. E, para minha surpresa, eu estou lá, onde a gente estava lá, aí o cara vem descendo, vem subindo aquela escadinha, lá onde era a Lira. Quando eu olho, meu Deus do céu, lá vem o ministro da Embaixada do Japão visitar a Lira, porque ele ficou maravilhado com aquele coisa. Então era dessa forma, e é até hoje, que eu divulgo a Lira. Então as pessoas achavam que eu estava me aproveitando da Lira. Não, estou me aproveitando e tenho que o Zé Lourenço está se aproveitando, está usando a Lira para não sei o quê. Não, na verdade era a única forma que eu tinha de sobreviver e manter viva uma história, senão ia se acabar. Porque se dependesse de governos, de prefeitos, de reitores, de não sei o quê, se não fosse a gente, não tinha mais nada aqui, não tinha uma máquina dessa. Eu digo isso que não tinha, porque hoje as coisas do Manuel Caboclo, que foi que era o homem que fazia o almanaque, juiz do ano, que contava o que ia acontecer durante o ano todinho, né? O que se ia chover, se não ia, o que ia acontecer tudo. Hoje não tem uma máquina, não tem um original, não tem nada dele. Então talvez a Lira, se não tivesse a gente aqui insistindo para manter, brigando para manter isso aqui funcionando, talvez não tivesse nada. São quantos mestres que atuam na Lira hoje? Nessa briga a gente tem 5, né? Tem 5. Quem são eles? Tem o Ayrton Laurino, que a gente está aqui desde garoto, aí era um garoto, está aqui dentro também, garoto. Tem o Antônio Dias, que a gente chama de Jussier, tem o Cícero Lourenço, tem o Demontier Lourenço, tem o José Lourenço, tem um da nova geração agora, que é mais, a gente está mais nessa parte da computação, que é o Gleison, né? Tem o Bruno Elias, que é um grande poeta, que nasceu das oficinas da Lira, né? Então, esses 5, 6 pessoas estão atuando, tem o Cosmo Braz, que estão aqui no dia a dia, é quem mantém a Lira aberta, funcionando, no horário comercial, e isso não tem nenhum compromisso assim de governo, a gente mesmo é quem tem nosso compromisso, né? É o nosso compromisso, porque a gente depende disso aqui, né? Eu não reclamo assim financeiramente, né? Nessa pandemia foi terrível, né? Está sendo para todo mundo, né? Está sendo para todo mundo. Mas para a gente que não tem... O professor está lá, tanto faz dar aula como não. Ele é concursado, ele tanto faz manter a boca aberta como fechada. Ele está nem aí.
Mas a gente não, a gente tem que dar um jeito de abrir. Se pode ter 2 pessoas, só pode, não recebe ninguém, mas a gente tem que estar aqui. Faz uma foto, é o jeito. Então você tem que manter, né? Então hoje a gente tem em torno dos 6, né? 6, o porquê 6? Porque não pode ter mais, porque as pessoas não tem quem queira ficar aqui sem receber salário, sem ter nada certo, tem que pagar seu aluguel, tem que pagar sua água, sua luz, se alimentar, você e sua família. Então é muito difícil, né? É muito difícil. E nessa pandemia, porque eu mantinha isso aqui funcionando, quando eu viajava, eu levava trabalho de todo mundo, né? Não era só meu, né? De todo mundo. Então quando eu vinha, trazia R$600 para um, 200 para outro, 500 para outro, não sei o quê. Então todo mundo tinha um dinheirinho, né? Então com isso fechado, eu zero, né? Quem tem outra atividade, podia se virar. Como a gente não tem, então financeiramente foi difícil, né? Mas nessa época não era mais nem financeiro, era assim o desprezo que as pessoas davam para isso aqui. Não via isso aqui, a importância que isso aqui tem, né? Que tinha não, que tem, né? Aqui a gente tem peças, né? As capas originais que vieram em 1950, que não tem nenhuma parte do mundo, né? As capas originais dos cordéis, né? João Grito, Donzela Teodora, Coco Verde e Melancia e tantos outros títulos que a gente tem ali, os originais. Porque os textos, a gente bota na internet, aparece. Agora a capinha, a gravura em metal, que foi feita nos anos 40, nos anos 50, ninguém tem aqui. A gente tem a máquina mais importante da história do cordel, que imprimiu os cordéis de Leandro, no início do cordel no Brasil, está aqui. Então a gente tem as peças mais importantes e as pessoas desprezam isso aí, né? Isso no futuro, vamos dizer, mas rapaz, aquelas peças sucateadas, né? A gente tinha 2 máquinas dessa, hoje só tem uma. Quando repartiram a herança, as 2 máquinas, uma ficou com uma e outra com outra, uma filha. Uma vendeu no Ferro Velho e a outra está aqui. Então essa é a única máquina que tem da história do cordel, né? Vocês usam para imprimir? Hoje ela não está sendo, a gente não usa ela, porque ela precisa de adaptar alguns rolos, né? Algumas peças, porque são peças que se desgastam, né? E não tem como repor, não fabrica mais, né? Mas isso não é difícil da gente fazer, né? Quando pegar um projeto que queira fazer isso aí, tem como a gente fazer, né? E a gente sabe o tamanho, sabe tudo. Então isso não tem dificuldade. Então é uma história enorme.